Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Entre Vozes, o podcast da Comissão da Mulher Advogada da OAB Londrina. Hoje nós teremos uma conversa extremamente necessária, uma conversa profunda, uma conversa transformadora. Nós vamos falar sobre mulheres negras no direito, presença, resistência e poder. Falar sobre mulheres negras na advocacia também é falar, Bia, sobre trajetória, sobre enfrentamento, sobre representatividade, né, Pan? E, acima de tudo, sobre ocupar espaços que historicamente foram negados. Tema importantíssimo, não é, doutora Dani? Sim. Mas também é falar sobre linguagem, é falar sobre escuta, é falar sobre respeito, sobre responsabilidade coletiva que nós temos como sociedade na construção de uma advocacia verdadeiramente inclusiva. E para essa conversa tão importante, eu tenho a honra... Meu Deus, essa bancada tá maravilhosa hoje. Só tem mulheres lindas aqui. Eu tenho a honra de receber mulheres que representam força, representam competência, representam liderança dentro da nossa advocacia paranaense. E eu recebo hoje a doutora Beatriz Moura, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, conselheira da OAB, subseção Londrina. Seja bem-vinda, Bia. Bem-vinda, obrigada. É um prazer estar presente com mulheres, como você disse, que representam liderança, representatividade, enfrentamento. Vai ser uma tarde valorosa para nós. Obrigada pelo convite. Eu também tenho aqui a presidente da Comissão de Igualdade Racial, doutora Pamela Paulino Gonçalves. Doutora Pamela, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui, principalmente para debater esse tema que tem uma grande importância e que é pouco tratado. Então, eu espero poder contribuir e aprender também aqui com vocês. Com certeza, seja bem-vinda. E a nossa convidada especial de hoje vem lá de Apucarana, da terra do café. É isso, doutora Daniela Pacheco, presidente da OAB, subseção Apucarana. Seja bem-vinda, é uma honra, doutora, tê-la aqui conosco. Tenho certeza que essa tarde vai ser muito produtiva, né? Nós vamos falar de um tema importantíssimo e a doutora tem muito a acrescentar. Eu agradeço o convite, a OAB Londrina sempre tão acolhedora. Tratar desse tema, para mim, é muito importante, visto que sou a primeira mulher negra a ocupar a presidência da subseção, e se observarmos, assim, de todas as subseções são poucas. Então, a gente precisa realmente tocar nesse tema. E eu tenho certeza que vai ser importantíssimo tudo que a gente tratar aqui hoje. Uau, muito bom. Mas antes de nós iniciarmos o nosso podcast, e eu gostaria muito de falar a respeito de linguagem, de respeito, né? E de comunicação assertiva. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo, né? Quando eu ainda ministrava aulas de direito. Eu estava ministrando aula de ética e disciplina, né? E eu utilizei uma expressão que, para mim, naquele momento, ela parecia extremamente comum, tá? Inclusive, ela é presente dentro do nosso próprio contexto jurídico, né? E que nós fomos acostumadas a falar. E, ao final da aula, uma aluna, ela se aproximou de mim e ela disse: professora, essa palavra, ela nos ofende. Essa expressão, ela nos desrespeita. E ela era uma aluna, uma mulher negra, né? E eu me lembro que aquilo me impactou profundamente, Pam. Eu fiquei, assim, impactada. Porque naquele momento eu pensei, como que algo que para mim parecia, assim, tão simples, pode carregar uma dor tão grande para outra pessoa, para aquela pessoa que estava escutando? E era justamente a palavra denegrir, que é uma palavra que nós acabamos usando dentro do contexto jurídico, né? Uma expressão naturalizada, inclusive em ambientes acadêmicos, né? Ambientes jurídicos. E naquele dia, eu entendi algo muito importante, que às vezes não existe a intenção de ofender, e de fato não existiu da minha parte. Para mim, soou natural. Eu não sabia o que eu estava falando naquele momento ali, que poderia ofender, né? Mas ainda assim existe dor naquele lugar, naquele momento. E quando alguém nos ensina isso com respeito, com empatia, com sororidade, nós também precisamos ter a humildade para escutar,
para aprender e para rever a nossa comunicação. Eu me lembro que a maneira com que a aluna me abordou não foi uma maneira muito delicada, mas eu peguei aquilo para me impulsionar a aprender mais a respeito da comunicação assertiva, né, da linguagem racial. Então, eu quis trazer esse relato aqui. A Bia sabe, a Bia é minha mentora. Eu tenho aprendido muito com ela a respeito dessa pauta. Eu fico muito feliz de caminhar com mulheres assim, com a Bia, com a Pam, e agora conhecendo a doutora Dani, né, é uma alegria. Por quê? Porque a gente precisa falar sobre escuta, sobre aprendizado, sobre construção de uma linguagem mais inclusiva dentro da advocacia. E aí eu abro o nosso podcast, doutora Bia, trazendo uma pergunta. Muitas pessoas, assim como eu, naquela época, elas ainda não sabem abordar pautas raciais da forma correta. E muitas vezes elas acabam utilizando termos que são inadequados, que são ofensivos por falta mesmo de informação. E o que pode ser feito para aprender mais, para que essa pessoa aprenda mais sobre esse tema, para que sejam evitadas expressões racistas ou inadequadas no dia a dia? Vamos lá. Acho que a primeira perspectiva que eu vejo na tua fala, e ainda já para puxar o gancho da resposta, é furar a bolha. Porque a partir do momento que você foi chamada, de alguma forma, a essa provocação de que a palavra era ofensiva e estava machucando em algum lugar muito sensível aquela, possivelmente, mulher negra, né? Que aquela palavra aferiu. Você furou essa bolha no sentido de eu preciso entender o que eu disse, o lugar que isso afetou essa pessoa, né? E entender a linguagem racial e como eu preciso melhorar. Então, o primeiro passo é esse, furar essa bolha, né? O segundo é estudar. Então, qualquer assunto que não nos diz respeito, nós precisamos se aprofundar quando, né? No nosso caso, na advocacia, a gente precisa se aprofundar em relação ao recorte racial. Acho que isso é um mínimo, né, como advogados, né, como advogadas, e precisa se adentrar, entender a pauta racial, entender o histórico, o porquê que é naturalizado essa palavra. Tudo bem, está no ordenamento jurídico, a gente entende, mas por que é naturalizado, por que utilizado? E quebrar isso e dizer, não, vamos utilizar mais, não pode se neutralizar, naturalizar e vamos alterar. Então, a partir do momento que a gente tem essa perspectiva, se aprofunda, estuda a pauta racial, aí a gente consegue mudar a linguagem. Agora, se você não estudar, se você não entender do que significa a pauta racial, o letramento racial, propriamente dito, nós não vamos conseguir evoluir. Então, é querer saber sobre o recorte, querer saber sobre a linguagem e se inteirar. Eu digo muito na CMA mesmo, na Comissão da Mulher Advogada, que nós precisamos conviver com outro tipo de pessoa. Digamos agora, você como mulher branca e eu como mulher negra temos troca ao longo dos meses, o quanto isso está sendo grandioso para nós duas como troca. Muito. E o quanto isso está te fazendo ensinar na prática. Então, nada melhor do que conviver com outras pessoas, digamos, negras, para você entender as dores, porque daí você tem empatia quando você tem um conhecimento. Então, essa é a minha dica. É uma troca, né? Exato. Doutora Dani, você ocupa a presidência da OAB de Apucarana, né? Um espaço de poder, de representação institucional. Na sua visão, de que forma a presença de lideranças negras dentro da advocacia contribui para transformar a cultura da comunicação nos ambientes jurídicos? O que o seu exemplo pessoal, ali dentro da OAB, dia a dia, tem ensinado as pessoas ao seu redor sobre essa pauta? Veja só, é um espaço novo, né? Então, não existia referência sobre isso. Não havia uma outra mulher negra que ocupou esse espaço anteriormente. Então, eu sempre participei da OAB. Há 15 anos eu faço parte dos quadros da OAB como conselheira e depois presidente de comissão. O que eu pude trazer com isso? A criação da Comissão da Igualdade Racial em Apucarana, por exemplo. Uau. Que os outros presidentes, e nós tivemos homens presidentes, e teve só uma que antecedeu, uma mulher, eles não tinham esse olhar de necessidade da criação desses espaços, né? Então,
óbvio que eu trago comigo, enraizado, as necessidades das pessoas negras. E utilizando de uma forma totalmente democrática a instituição, a OAB, que é uma instituição extremamente respeitada, é uma instituição que ela se impõe nos lugares de fala. Nós hoje participamos de todos os eventos do município, né? Então, eu procuro estar presente para mostrar realmente a força da OAB como instituição. Sim. E que hoje tem na presidência uma mulher negra. Então, por si só, eu acho que o espaço que eu ocupo, ele já ressoa, né? Ele já se faz ressoar para as pessoas entenderem. Todos podem estar ali. As pessoas, elas têm a possibilidade de ocupar espaços de poder. Eu sempre falo, e eu acho que isso é uma métrica que eu uso para poder até contar essa história. Sim. Eu nunca me utilizei da minha feminilidade, de ser mulher, ou do fato de ser negra, né? Foi uma conquista por competência, mas essa competência, ela foi adquirida porque eu quis estar nesse lugar. Eu vejo, e aí depois eu quero tocar nesse assunto, que as pessoas parece que elas não querem, elas têm medo de estar nos espaços. Fato. Eu sou mulher, eu acho que isso é um espaço de homens, ou, não, eu vou ser discriminada porque eu sou negra. E não é isso. A gente tem tudo para chegar lá, e é isso que a gente precisa ocupar os espaços. Você quis estar e hoje você inspira outras mulheres, né? Você dá força para outras mulheres para alcançarem esse espaço, porque elas olham para você e elas se validam por meio da sua conquista. E isso é muito interessante, porque assim, eu já ouvi as pessoas falando. E pessoas já me falaram, nossa, eu acho a doutora Daniela incrível, eu acho ela o máximo na presidência da OAB, porque é como eu estava falando antes, o cargo, ele é só um cargo. O que você faz dentro desse cargo é o que importa. Sim. Então, presidente, eu estou presidente, eu não sou presidente, eu estou presidente. E eu vou contribuir ao máximo que eu puder para deixar esse legado, para que as próximas pessoas possam entender que todo mundo pode estar lá. Muito bom. Doutora Pan, você está na presidência, né, da Comissão de Direito Racial, na Inclusão Racial, e para quem deseja ser aliado dessa pauta, mas ainda sente insegurança, qual que seria o primeiro passo? Como é que a gente faz para desenvolver uma comunicação assertiva no cotidiano da advocacia? Olha, eu penso que o primeiro passo é compreender que o racismo existe, né? E que a gente precisa combatê-lo diariamente. Não tem como ser um aliado da luta antirracista e não estudar, como a Bia bem colocou. A gente precisa entender da pauta para dar conta de ser um aliado, de fato, né? Porque é muito fácil se dizer aliado, mas se quer entender as nossas dores. E quando eu digo dores, é porque, de fato, o racismo nos adoece. E o racismo nem sempre é de forma muito escancarada. Ele pode ser da forma mais sutil, mas ele vai doer da mesma forma. Então, eu penso que nós estamos em constante desconstrução. E eu me coloco nessa posição também. Porque, ainda sendo uma mulher negra, eu acabo reproduzindo, e aqui a gente falando de comunicação, falas que, por vezes, são racistas. Então, demorou um tempo para que eu compreendesse o porquê não utilizar alguns termos. E isso veio com o tempo. Então, não basta você ser uma pessoa negra. Eu vejo muitas pessoas negras reproduzindo o racismo no seu cotidiano. Porque isso é uma questão que está já na nossa construção enquanto pessoa. O nosso país é considerado um país racista, infelizmente. Mas é a realidade. E não sou eu que estou dizendo, né? As pesquisas, a própria ONU declarou isso. Então, vai um tempo para que as pessoas possam ir entendendo que nós precisamos mudar o nosso cotidiano, mudar o nosso vocabulário. Um exemplo básico. Por que a gente não pode utilizar criado mudo? Esses dias, recentemente, né, eu fazendo uma discussão com uma pessoa, ela falou o seguinte, Pamela, mas assim, tantas coisas para vocês se preocuparem e você veio me trazer essa questão de utilizar criado mudo. Aí eu disse a ela, mas você já parou para pensar o porquê de não utilizar?
se essa palavra está causando uma dor na outra pessoa, por que ela causa essa dor? E quando eu contextualizei isso para ela, dizendo que no período de escravização, uma pessoa negra ficava dia e noite ao lado da cama dos seus senhores, segurando uma bandeja com água. Uau. Isso trouxe nela o desejo de mudança. Então, o desconhecimento faz com que as pessoas banalizem coisas que não são tão simples. Conhecimento liberta, né? Exatamente. Conhecimento liberta, ele vem e ele faz com que as pessoas compreendam e entendam que precisa existir uma mudança, né? E aproveitando o seu gancho, como que tem que ser abordar a pessoa que talvez não está com uma linguagem assertiva? Olha, essa questão da abordagem é muito individual. Eu, particularmente, não gosto de fazer uma abordagem que vai trazer constrangimento para a pessoa, justamente porque aquela pessoa pode nunca ter tido nenhum contato com essa questão, ela não tem um letramento racial, um aprofundamento nessa questão, e o meu papel ali é justamente de demonstrar para ela, de trazer informações que talvez nunca foram acessíveis, né? Então, assim, eu não gosto de fazer isso de forma pública, eu jamais vou fazer uma correção, por vezes eu vejo acontecendo situações assim, em palestras com grandes nomes, mas eu acho que o importante não é trazer nenhum tipo de exposição, mas de conversar, dialogar, fazer isso assim, sem nenhum constrangimento e de forma a provocar na pessoa a reflexão. Ela não precisa, eu não estou dizendo que a pessoa de fato, porque, Pamela, acho que é importante pontuar que nem sempre as pessoas são racistas propositalmente. Você trouxe um relato, né, no início da sua fala, de uma palavra que você utilizou porque está no seu cotidiano. As pessoas também fazem isso no modo geral. Todas as pessoas podem fazer isso acreditando ser uma coisa comum e que está tudo bem. E a partir do momento que nós colocamos que não está tudo bem, aí vai da escolha individual, né, de cada pessoa manter ou não aquela atitude que por vezes é racista. Perfeito. E vocês acreditam que a linguagem sobre questões raciais, ela tem um poder real de promover inclusão, de transformar os espaços dentro da advocacia brasileira? Acho que é o único meio de modificarmos, né? É o letramento, é a linguagem, é essa atuação. Porque não há outra forma, né? Se a gente não cuidar com esse posicionamento da linguagem mesmo, né? Que nem a Pan falou sobre o criado mudo. Então, tudo tem uma referência. Então, a gente adequar as nossas falas de acordo com as pautas raciais, eu acho que é essencial. É o caminho. Eu vejo que o entendimento, ele é o melhor caminho, né? Então, eu sei que, como a Pan disse, é histórico, né? Isso vem já lá de trás. Então, não é de um momento para o outro, mas se não começar, não muda nunca. Exato. E eu vejo que a gente evoluiu bastante nessa questão racial. Temos hoje tantos movimentos que trabalham com isso, então eu acho que a gente está evoluindo muito. Sim. Doutora Dani, você é uma mulher negra presidindo uma subseção da OAB, a gente já falou aqui, por si só já é um marco, né? E quando nós falamos sobre mulheres negras ocupando espaços de liderança dentro da advocacia, dentro das instituições, nós também falamos, como foi dito aqui ainda há pouco, e por você na sua última fala, sobre romper estruturas históricas, certo? Na sua visão, qual que é o impacto concreto da representatividade para as jovens mulheres negras que estão ingressando hoje no direito? Eu já acabei me adiantando um pouquinho antes, mas é sobre isso, sobre elas terem referência, sobre elas terem a visualizarem que todos podem chegar naquele local. E aproveitando, eu fiz, e dentro do meu cargo, né, eu pude fazer isso, que foi apresentar um projeto para a seccional, que é um projeto que o Pereira, que é o nosso presidente, poxa vida, ele é inovador, que é o ProEx. Então, a seccional, ela
recebe os projetos das subseções e coloca em prática após uma votação. E eu apresentei o projeto Esperança, que é em homenagem a Esperança Garcia, que é considerada a primeira advogada negra do Brasil. E esse projeto, ele é um projeto de capacitação de lideranças para os cargos de gestão da OAB. E nós ganhamos esse projeto, nós vamos começar a gravação dos e-books. É um projeto que vai ficar na plataforma da ESA. Ele vai ser, assim, totalmente voltado para que as pessoas aprendam que todos têm lugar dentro da OAB. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos dizer assim: você é mulher, você é negra, você é um homem negro, você tem espaço dentro da OAB. A OAB é uma instituição democrática. Então, se você está inseguro, vem aqui, olha, que temos aqui tantos exemplos. E quem vai fazer esse e-book são pessoas que a gente escolheu. É a Silvana, que é a conselheira federal da OAB. A Bárbara, que é a presidente da Comissão da Igualdade da Seccional. Eu, conselheiras da minha subseção, para trazer uma proximidade também, que nós temos conselheiras, e a conselheira estadual, que é a Jéssica. Então, são pessoas que vão falar sobre as experiências pessoais, de como chegaram até lá. É claro que nós temos também a parte teórica, né? Mas ela é mais voltada para as questões das experiências, para inspirar as pessoas. Então, muito bom. Parabéns, incrível. Eu estou muito feliz com esse projeto que ganhou. Fiquei extremamente orgulhosa. Assim que você lida com a sua representatividade, né? É assim que eu lido com a minha representatividade, com o cargo que eu ocupo, com a possibilidade de poder realmente fazer a diferença e deixar um legado. Muito bom. Doutora Dani, nos últimos anos, nós temos visto mulheres negras alcançando posição de destaque em cargos, né, de alto nível no Brasil. A gente vê no executivo, no sistema financeiro, no judiciário. A gente pode até citar a primeira-ministra negra do TSE. Ela é incrível, Edilene, né? Exatamente, Edilene Lobo, né? Sim. Então, assim, ali, num cargo altíssimo dentro do judiciário, essas trajetórias, elas mudam o que é possível imaginar para quem está começando, né? Sim. Então, quais dessas mulheres te inspiram ou te representam, assim, quais são referência para você? A Edilene, mas eu acho que, veja, ela assumiu em 2023. Isso. E ela foi a primeira. Então, quando eu digo que estamos melhorando, mas ainda falta muito, é sobre isso. Sobre uma mulher no TSE, somente em 2023, assumiu uma posição como ministra. Então, ela é inspiradora, com certeza. Tem também a Raquel Maia, ela é a CEO de uma empresa de riscos ambientais e sociais, mas ela já trabalhou para Tiffany, ela já trabalhou para Pandora, para Lacoste. Sim. Então, assim, são mulheres que você olha e você fala: este é o objetivo, é isso, e a gente pode. Só que tudo muito a passos lentos, né? Então, esses espaços aqui são para impulsionar e tentar que isso aconteça com uma velocidade maior, né? Mas, como disse, eu acredito, nós estamos evoluindo a passos lentos, mas estamos, e esses espaços e essas lideranças e esses cargos da Pamela, da Bárbara, da Bia, é onde a gente realmente pode inspirar e a coisa acontecer com uma maior velocidade. Perfeito. Doutora Pam, muitas mulheres negras, elas relatam que elas precisaram ser extremamente fortes o tempo todo para serem respeitadas profissionalmente. A gente escuta muito isso, né? Até dentro da UAB, a gente, às vezes nas rodas de conversa, a gente sempre está ouvindo isso, né? Existe um peso emocional nessa necessidade, a gente acredita nisso, né? Constante de provar competência. Como que a gente equilibra excelência profissional e humanidade? Pamela, esse tópico é bem sensível, porque eu sempre discuto isso com a Bia. Inclusive, essa semana falamos sobre isso. Porque isso é uma coisa intrínseca da mulher negra. Ela já é uma questão que está interligada. Sempre ter que provar a sua capacidade. E isso da mulher, né? Da mulher, exato. E da mulher negra tem um agravante. Exatamente, porque a gente vai fazendo o recorte ali, as intersecções, então, mulher e mulher negra, aí a coisa pega, né, Bia? E justamente
por conta das nossas questões pessoais, as nossas inseguranças, mas também das inseguranças que são provocadas nessas mulheres. E isso se dá desde a ausência de representatividade, porque quando eu chego em um ambiente e não me encontro, aquilo torna o ambiente um tanto quanto não acolhedor para aquela mulher. Então, ela já vai se sentir vulnerável naquele espaço. Ela vai se sentir ameaçada, não seria a palavra, mas talvez não tão confortável. Então, quando a gente para pensar na questão da representatividade, como a Dani bem colocou, ela é muito importante justamente para que essa mulher chegue nesse espaço e fale, bom, tem uma mulher negra aqui, então esse espaço também é meu. E a partir disso, ela não tenha que ficar sempre provando que aquele lugar é dela. Pode parecer um pouco complexo isso, mas eu vou usar o meu exemplo. Quando eu cheguei dentro da OAB, eu cheguei com muita facilidade. Por quê? Eu via outras mulheres negras lá dentro. E não significa Era que... um ambiente familiar, soava ser familiar. Exatamente. E, de certa forma, me despertava o desejo de estar. Por quê? Quando eu estava ainda na graduação, o que eu ouvia era de que na verdade, o próprio ambiente acadêmico, na minha sala, existiam 2 mulheres negras, uma sala de 40 pessoas. Uau. Então, assim, a gente precisa entender que hoje nós estamos mudando a realidade. Temos excelentes profissionais nessa bancada aqui, que são referências nas suas áreas, e aqui mulheres negras também. Mas essa realidade é muito recente, né? Então, para a mulher negra, essa insegurança ainda é muito presente. Mas não significa que ela não tenha competência. Com certeza. E quando essa questão de insegurança não é algo dela, né? Que aí ela vai trabalhar com o tempo, e eu digo isso porque quando eu chego na OAB e me deparo com as grandes mulheres que lá tinham e que me acolheram muito bem, eu já deixei as minhas inseguranças, que vieram comigo desde a minha adolescência até a minha formação, e fui trabalhando isso. Mas a gente precisa falar sobre o questionamento do outro, né? Que como, por exemplo, quando uma pessoa vai realizar a contratação de um profissional, ela tem a liberdade, mas a advogada mulher e mulher negra, com certeza vai ter que provar 10 vezes mais a sua competência. Ela vai ser mais questionada. E aqui, sem fazer o recorte de raça, nós, enquanto mulheres, já sabemos que isso é constante, né? Sim. Mas quando a gente faz o recorte para a mulher negra, é porque sequer as pessoas nos olham enquanto advogadas. Então, ainda que eu chegue portando ali toda a questão estética de uma advogada, eu posso estar muito bem trajada, ainda não sou lida enquanto advogada em alguns espaços. O estereótipo não é suficiente. Não é suficiente. E ainda que você converse, dialogue, eu às vezes sou convidada para realizar palestras em alguns lugares, e é incrível, porque as pessoas, elas não esperam que você seja palestrante. Então, é uma coisa comum de se acontecer. Quando eu chego e me apresento, elas falam, tudo bem. Aí eu falo, eu sou palestrante. Daí elas já se assustam assim. Por quê? Esse estereótipo que ainda está presente na sociedade. Uau. Então, essas inseguranças, na maioria das vezes, são depositadas em nós. E é uma coisa que nos afeta muito e nos adoece. E é muito complexo, porque a gente está falando de pertencimento, né, Bia? Sim. E a advocacia ainda é um ambiente, infelizmente, em que muitas mulheres negras, elas relatam o desafio de conquistar pertencimento. Hoje, nós temos aqui uma bancada privilegiada. Mulheres que têm representatividade, né? Que estão ocupando cargos, que estão inspirando outras mulheres negras. E isso vai além da inclusão formal, né? Elas querem estar incluídas, né, na prática. Como é que você enxerga o papel das comissões da mulher, das comissões de igualdade racial nessa construção? O que as aproxima das advogadas e o que mais que precisa de acolhimento? Eu vou te responder com uma história breve, Uau, né? muito Só bom. para você entender. Eu estou não no sistema, mas na comissão de igualdade. É importante reforçar isso, que eu comecei na OAB, na comissão, não no sistema OAB. E eu participo há 6, 7 anos da comissão de igualdade racial. E desde então, eu sempre só participei da comissão de igualdade, porque eu não sentia pertencimento nas demais comissões, né? Isso por motivos óbvios, né? E
Com o passar dos anos, com o passar dos anos em relação à chegada ali do nosso presidente, ex-presidente Nelsinho, muita coisa mudou. E a gente teve muito acolhimento quanto comissão. E quando isso se alterou, nós fizemos um projeto, né, Pan, em trazer a ligação entre Comissão da Mulher Advogada e Comissão da Igualdade Racial para alguns temas. Por exemplo, o mês de julho da Mulher Negra. A gente sempre fazia os eventos, a Comissão de Igualdade, de maneira solitária. Nunca tinha como apoiadores a Comissão da CMA. E a gente fez essa alteração, muito bem aceita pela diretoria, e passamos para frente, conseguimos esse sucesso, uma vitória. E a partir daí, após a saída com a Roberta, que era a presidente, então, na época da CMA, eu passei a frequentar a Comissão da Mulher Advogada. Fiquei um tempo fora, por conta do Ravi, estava grávida, tudo, né? No nascimento do Ravi, comecei a retornar. Numa das reuniões, quando eu retornei de fato, né? Nas reuniões, era uma reunião que não falava sobre o tema da mulher negra, mas a Valéria tinha feito um projeto junto com a Isa, que também era presidente da Comissão de Igualdade, para falar sobre também o recorte racial em relação à mulher negra, mas era alguma coisa da saúde. Não me lembro ao certo agora. Mas, enfim, isso não é tão importante no momento, mas sim o desfecho disso. A gente teve um debate acaloroso, a gente teve discussões importantes naquela reunião. E naquela reunião, teve uma pergunta parecida com a sua no começo. O que poderia fazer, as mulheres brancas poderiam fazer para ter esse pertencimento e ter esse acolhimento da mulher negra dentro da comissão da CMA? Uau, acolhimento. Exato. Acolhimento. Aí a minha resposta foi, vocês precisam dar oportunidades. Vocês precisam colocar uma presidente da CMA negra, vocês precisam colocar uma vice-presidente da CMA negra, né? A comissão trabalhista tem que ter pessoas negras na sua coordenação. E assim, né, fiz a minha fala. No final daquela reunião, a Valéria me chamou e falou, tenho um convite para fazer para você. E aí aqui estou como vice-presidente da CMA. Então, a resposta ela é incrível. Não, ela é brilhante, não... Então, a resposta dispensa comentários. Além do trabalho em si, né, operacional da comissão, precisa ter essa oportunidade de ter essas pessoas, essa representatividade. E acho que é a virada de chave para o trabalho. Foi o que a Pan falou, exatamente, né? Você se sente acolhida, você se sente em casa. Porque não há acolhimento se não tem uma pessoa que te representa. Se você, como que você vai chegar numa comissão, você não vai ver mulheres negras, não vai ver, né, homens negros, você não vai se sentir pertencente àquele lugar. Né? Parabéns à nossa subseção londrina, exatamente, né? Está de parabéns. E então a comissão precisa ter esse recorte racial, precisa pensar em dar oportunidade para essas pessoas. Não estou falando só em relação à CMA, mas como um todo. E é assim que nós conseguimos sucesso, né? Então, a representatividade é a minha resposta. Precisa ter representatividade nas coordenações para aí sim ter o acolhimento, a escuta de uma maneira mais eficiente. Perfeito, muito bom. Vamos falar sobre resistência e poder, doutora Daniela. Dani, durante muito tempo, mulheres negras, elas precisaram ocupar espaços sem referência, sem apoio e muitas vezes, como nós falamos aqui, sem acolhimento. O que significa hoje ver mulheres negras assumindo posições de liderança dentro da advocacia, dentro da UAB, como nós temos aqui? De que forma essa presença, essa representatividade é capaz de transformar uma cultura institucional de dentro para fora? Veja, apesar de ainda a participação, e isso é uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande, né, como gestor, a participação ela é pequena em relação ao que ela poderia ser. A criação da nossa Comissão de Igualdade Racial de Apucarana, ela já vem do ano passado, quando eu assumi. Eu tive que ligar para as pessoas para falar, nós temos uma comissão, vem participar. Então, e nós fazemos, assim, aquela divulgação imensa, né? Em todas as redes sociais. Então, eu penso que, assim, isso parte muito da pessoa. Isso é a pessoa querendo fazer parte desse organismo que é a OAB e de fazer a diferença. E é só ela participando efetivamente que ela vai conseguir contribuir. E aí, foi engraçado que uma das meninas que eu liguei, eu falei assim, viu, nós temos comissão de igualdade. Ela, não, eu vi. Eu falei, mas por que você não se inscreveu? Você foi uma das que me pediu tanto lá atrás, quando eu estava em campanha. Vamos fazer. Ela falou assim, eu não sei o que faz.
Então, veja, é tão complicado hoje a gente falar sobre o letramento racial, porque nós que estamos vivendo isso, não temos. E eu não vou mentir para você. Eu não tenho o conhecimento geral, total e absoluto do letramento racial. Sim. Eu peco muito. E é só aí que a gente vai conseguir realmente, como instituição, mostrar, pela força, como eu disse, da OAB, o que é e conseguir repassar isso para a sociedade, porque hoje eu trabalho muito em relação à sociedade. Nós fizemos também várias parcerias com núcleos das universidades que também têm as comissões raciais, as comissões das mulheres. Então, hoje, as universidades, nós temos a Unespar, lá em Apucarana, que é a universidade pública. Eles nos procuraram para fazer parcerias institucionais nos eventos. Então, como que nós fazemos esse ensinamento? É através de ensinamento. Então, não tem outra fórmula, né? Como a Bia falou muito bem, você precisa ter espaço para falar. E esses espaços estão sendo criados. A gente precisa muito, assim, que isso se transforme em uma engrenagem. Eu gosto muito de usar esse termo quando eu faço reunião com as comissões. Falei, vocês são uma engrenagem. Sim. Sem vocês, nada funciona. Se você não se coloca como aquele membro ativo e orgulhoso da tua comissão, como que o outro vai ver? Ele vai só achar que é um monte de gente que se reúne para comer lanchinho na OAB. E não é isso. Então, muito mais, né? É muito mais. Então, essa força institucional que a gente tem, e é só assim que a gente consegue, de dentro para fora, porque é com parcerias institucionais que a gente cria. Município, a gente está sempre em todos os eventos. Lá nós temos todas as comissões, os conselhos municipais, tem representante da OAB. E todos eles são obrigados, porque eu obrigo eles a participar. Muito bom, porque eles precisam estar lá, eles precisam se mostrar, eles precisam dizer para por que veio, por que estão ali. E é isso. Eu acho que é só através do ensinamento que a gente consegue e usando a força institucional que nós temos. Mas isso é muito necessário, né? Aqui nós também temos representatividade nos conselhos, Sim. né? A subseção Londrina faz questão disso. E isso é importantíssimo, né? A gente está presente no conselho, a gente está presente acompanhando o que a sociedade está precisando, né? A OAB tem esse papel, né? Na sociedade. Mas agora, relato pessoal. Dentro da sua trajetória profissional ou mesmo na gestão da OAB, né, agora como presidente, existiu alguma situação em que você precisou resistir, se impor, romper alguma barreira que talvez não existisse para outra pessoa, mas acabou existindo para você? Olha, Pan, na profissão, é como a outra Pan falou, nós temos esse desafio pelo fato de sermos mulheres. E aí, com o recorte racial, ele acaba se tornando realmente um pouco mais complicado. Ele eleva, né? Uhum. Ele se eleva ali. Sim. Então, isso diariamente a gente encontra, né? Uma pessoa que acha que você é menos capaz que um homem, por exemplo. Na minha área, eu sou advogada previdenciarista, então... Mas eu vejo colegas profissionais que atuam na área penal, na área criminal. Eles acham que realmente uma advogada não tem a mesma competência que um advogado para fazer uma demanda, né? Para trabalhar numa demanda. Eu, pessoalmente, não tive nenhum problema na OAB. Eu sempre fui muito acolhida. Mentira. Esse recorte ele é muito peculiar e assim, eu não vou citar nomes, mas quando eu fui convidada a primeira vez para participar da OAB, isso foi em 2013, 14. O candidato que chegou para compor a chapa, ele falou assim, eu preciso de uma mulher para fazer quórum de cota. Esse foi o convite que eu recebi para participar da OAB. Uau! Esse foi o convite. Não foi pela minha competência. Ele, na verdade, foi para convidar o meu sócio da época. Só que ele olhou um papel, ele abriu um papel e falou, não, eu preciso de mulher, você não quer participar? E eu queria, só que não tinha convite. E olha como que foi a minha entrada na OAB, foi assim. E olha onde que eu cheguei.
Muito bom. com esse convite. Transformou Sim. a com certeza. realidade. Eu acho que é Exatamente. isso mesmo. Porque era sobre competência. Exatamente. E não sobre recorte. Exato. Muito bom. Pam, quando nós falamos em poder feminino negro, então, agora que nós estamos falando em ocupar cargos, né? Transformar estruturas, quais mudanças você acredita que ainda precisam acontecer dentro da advocacia e também fora da advocacia, né? Para que o pertencimento das mulheres negras ele seja real e não apenas um pertencimento simbólico? Eu vou utilizar esse relato da Dani como um exemplo perfeito do que não deve acontecer para que a gente tenha, de fato, representatividade, para que a gente se sinta parte. E aqui falando do sistema OAB. Eu percebo que, por muitas vezes, nós temos... E não, isso não é uma questão, não é uma crítica e não é nem direcionado à OAB Londrina, é um contexto nacional. Que a preocupação da inserção da mulher negra, ela é muito específica para palestras voltadas à questão racial, e geralmente em novembro e julho, que em julho se comemora o Dia da Mulher Negra, e em novembro a questão da consciência negra. E não é um problema isso, nenhum problema, na verdade eu acho que é importantíssimo. Mas a mulher negra, ela precisa ser inserida em outras temáticas. A Bia é excelente no direito de família. Ela pode muito bem ministrar uma palestra sobre essa temática. Eu tenho certeza disso, não tenho nenhuma dúvida. Mas a gente percebe que ainda existe, né, essa questão de nos identificarem, e eu acho que acredito que pela questão da imagem mesmo, pela representatividade que a gente passa, Com certeza. que não é um problema, Sim. as pessoas nos ligarem somente a essa questão. E eu vejo isso como um problema. Por quê? Assim, nós perdemos grandes mulheres que são potências dentro das próprias comissões e que têm domínio de outras áreas e que podem contribuir muito, fazer ali uma discussão, uma reunião com convidados. Então, a CMA tem realizado, oportunizado isso, né? Sim. A Beatriz Stephanie já foi convidada, enquanto mulher negra, a tratar de outras temáticas da área de atuação dela. Eu percebo essa movimentação. Mas tanto no sistema OAB quanto fora, eu penso que ainda precisa avançar. Né? A advocacia brasileira hoje, nós temos grandes referências, grandes mulheres potentes e que estão aí desbravando o Brasil e sendo reconhecidas até internacionalmente. Sim. Mas ainda falta, né? Como a Dani bem colocou, a gente já avançou, mas precisa avançar um pouco mais e um pouco mais rápido. Por quê? Eu percebo que precisa de muito tempo para que a mulher negra consiga se inserir em um espaço que uma mulher não negra, com muita facilidade, se insere. Eu vou trazer um exemplo acadêmico. Eu realizo uma pesquisa com relação ao acesso à pós-graduação na universidade. E nós identificamos com dados científicos de que as pessoas, as mulheres negras, elas só retornam para o mestrado e doutorado após os 35 anos. E isso é uma média. E aqui os dados da UEL, né? E por que isso? As pessoas se perguntam, mas por que a mulher negra? Porque a mulher negra, quando sai da universidade, ela vai... E assim, as mulheres como um todo já têm um atraso. Por quê? A maternidade, todas as questões que atravessam a mulher. Mas a mulher negra atravessa de forma diferente. Não tem como a gente não considerar essa diferença, que é a questão de raça. Então, essa inserção nos espaços acadêmicos, na OAB, tudo isso acontece a passos muito lentos. E, por vezes, isso impacta profissionalmente, impacta na questão de representatividade, porque hoje nós temos uma comissão com várias mulheres, né? Temos uma comissão muito representativa. Sim. Temos a Bia na CMA, temos a Beatriz Stephanie na Comissão de Direito Criminal. Eu acho que, assim, e vocês vão concordar comigo, a nossa subseção Londrina é exemplo de engajamento. Sim, exemplo, com certeza. Né? Não tem o que falar ao contrário disso, né? A gente vê mulheres em posição de destaque, a gente vê oportunidades. Exatamente, a maravilhosa. Nós vemos, assim, a subseção se movimentando, né? Para que a pauta seja realmente cumprida, né? Abraçada. Então, isso é muito interessante. E eu penso, assim, que pertencimento não é apenas ocupar, sabe? Eu acho que pertencimento é se sentir parte daquele lugar também. Porque é diferente você colocar uma mulher, mas
colocar essa mulher e essa mulher se sentir parte daquele sistema é o nosso objetivo. Então, eu acho que a OAB Londrina, a OAB Paraná tem tido essa preocupação, né? A Lucilda, que é uma referência para nós enquanto mulher negra. Então, quando eu vejo a Lucilda, uma mulher aguerrida e que está sempre ali, um grande nome, eu vejo sim potencial de todas nós estarmos ocupando lugares como dela. A Silvana hoje, conselheira federal, e pensa só. Então, assim... E você também, Pan. Ah. Quando você fala, seus olhos brilham. Quando você está falando da UAB, quando você está falando do cargo que você ocupa ali dentro, é lindo de escutar, não é, meninas? Porque ela tem amor na fala dela, ela né? tem amor e ela tem conhecimento. Exatamente. Então, ela fala com muita propriedade. Ai, obrigada, meninas. Presidente, né, da comissão, né? Faz jus ao cargo que recebeu. Competência. E é uma honra hoje estar, porque eu participo da comissão antes mesmo de ser advogada. Eu participava ali e ia por inspiração de ver aquelas advogadas, na época a doutora Janaíne, que estava ali e que participava também. Eu sou hoje vice-presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial. Então, isso também foi uma ponte para poder participar da comissão e desde lá eu nunca mais saí, né? Ainda era uma estudante e foi uma construção, é um aprendizado constante. Então, a gente tem trocas valiosas lá dentro. Eu acho que é importante se inserir e se sentir parte. E se caso não se sentir parte, fazer daquele lugar, de alguma forma, ser sua parte também. Ter o seu espaço ali. Essa cadeira também é minha. Exatamente. Né? Sim. Bia, você como vice-presidente da CMA, você tem uma posição hoje privilegiada, né, para observar os avanços, os retrocessos, né, no protagonismo, né, das mulheres na advocacia. Há algo que te inspira nesse cenário atual? Um exemplo hoje é estar junto com a presidente e ver a doutora Dani, né, conseguir voos, né, imagináveis talvez para mim. E assim, pensando, há 6 anos eu nunca imaginei estar como vice-presidente da CMA, né? Para muitas pessoas, às vezes, isso é como você mesmo citou, a questão do cargo, né? Não é o meu cargo, estou nesse cargo e eu vou cumpri-lo da melhor maneira possível, de uma maneira também pensando em quem ainda está por vir, para outras mulheres negras me virem lá e falar assim, eu também consigo. Como eu olho a doutora e falo assim, também é possível. Com né? certeza. Um dia, né? Então, eu vejo que a representatividade hoje, vendo a doutora Maria Lucilda, ver a PAN como presidente, está fazendo um belo trabalho na comissão, é o que me dá forças para a gente seguir. E o meu medo é, às vezes, falta de comprometimento como um todo, não dos membros falando da advocacia negra, né? Das mulheres negras, advogadas negras, mas da falta de comprometimento das pessoas que precisam se inteirar das pautas sociais e acabam não fazendo. Então, esse é meu único receio, porque acho que a engrenagem precisa ter com a força de todos, não só nós, né, que conhecemos. Eu também, como a doutora Dani falou, peco nessa questão do letramento, mas eu acho que o que estamos fazendo já é grandioso, por mais que nós não temos tanto conhecimento profundo, né? Sim. Mas eu acho que o nosso corpo, como a PAN já mencionou, é um ato político. Estar aqui já é de grande valia. Com certeza. Eu gostaria que cada uma de vocês deixasse hoje uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo, para as mulheres negras que hoje elas sonham em ingressar no direito ou até mesmo de desenvolver a profissão, já estão no direito, mas querem desenvolver, se sentem bloqueadas, né, sentem que aquele espaço talvez não seja para elas. Deixe uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo hoje. Eu primeiro? Bom, a mensagem ela é de que todas podem chegar aonde quiser. Não existem espaços limitados. Então, os espaços são para todos, todas, para todas as raças, para todos os credos. A OAB é um espaço democrático, né? Eu me sinto extremamente orgulhosa de fazer parte da OAB, porque é o espaço mais democrático que eu conheço, é o espaço mais que eu vejo que a gente pode realmente se expressar. E nós, mulheres negras, podemos deixar o nosso recado nesses espaços que nós estamos ocupando. Então, chegue porque você quer e deixe o seu recado, né? Não fique preso a estigmas, a preconceitos. A gente sabe que acontece, mas fale, se expresse. Eu acho que esse é o maior recado que a gente pode deixar por onde passamos. Muito bom. Vou aproveitar essa mensagem da Dani para enfatizar exatamente isso. Eu me lembro que quando eu tinha 6 anos, a minha mãe, com a sua esperteza ali de pessoa que nem acessou, né, a academia, mas eu me lembro que ela me falou assim,
no meu primeiro dia de aula: filha, você pode ser o que você quiser. Só que você tem que fazer tudo bem feito. Exato. E a partir daquele dia, essa frase... Eu tinha 6 anos, então não fez muito sentido. Eu falei, o que minha mãe quer dizer? Mas hoje, para todos os momentos difíceis que eu tenho, eu me volto naquele momento. Então, a mensagem que eu gostaria de dizer é exatamente isso. Nós podemos tudo. Então, assim, precisamos estar dispostas a ocupar os lugares. E não significa que vai ser fácil. Não, nada é fácil. E para nós, mulheres e mulheres negras, menos ainda. Mas é possível. É possível porque temos a Dani hoje como presidente. E assim, temos grandes referências, temos a Bia. E eu me coloco também porque, por vezes, mulheres negras na universidade, que é onde eu desenvolvo o trabalho também, falam: Pamela, é muito bacana te ver lá, em tão pouco tempo, ver o quanto que você tem se destacado. Então, eu percebo que todas nós somos referência para alguém. E isso é importante. Então, para todas as mulheres e mulheres negras. E aqui eu faço o recorte de raça, mas eu também entendo que todas as mulheres passam por essas dificuldades, né? De se sentir parte, de se sentir capaz. E quando a gente faz o recorte de raça, isso vai ampliando. Então, para cada mulher negra, esse espaço também é seu, você pode. E quando você chega nesse espaço, não é só por você, é por todas as outras que não chegaram. Muito bom. Ela falou lindamente que não é sobre só nós, né? Há outras Pamelas, outras Beatrizes, outras Danielas aí atrás, né? Vindo, estudando com suas competências. E eu acho que é exatamente isso. Deixar um pouco as inseguranças de lado, porque por si só nós, como mulheres negras, já nascemos com isso. E ter mais garra para conquistar os nossos sonhos, né? Deixar essas inseguranças, ficar em modo de atenção mesmo, que nós precisamos, mas nunca deixar que isso nos pare, né? Para que a gente coloque nossa competência à frente da nossa raça, em dizer assim: eu sou uma mulher negra, mas também sou capaz, e você não vai resumir somente a isso. Então, acho que nós precisamos prosseguir aí. Uau! Que conversa necessária, né? Hoje nós falamos, então, sobre presença, sobre permanência, sobre resistência, falamos sobre pertencimento e, talvez, o mais importante, nós falamos sobre responsabilidade coletiva, em construir uma advocacia mais humana, uma advocacia mais consciente, uma advocacia mais inclusiva. Então, que esse episódio nos lembre sempre que representatividade, ela importa, né? Que linguagem também importa, linguagem assertiva importa, que escuta importa, né? E que transformar espaços, ele começa pelas nossas atitudes diárias. Então, eu quero agradecer imensamente a doutora Beatriz Moura, a doutora Pamela e a nossa convidada especial de hoje, a doutora Daniela Pacheco, né, por compartilharem aqui as suas experiências, as suas dores, as suas reflexões, né, por darem voz a esse podcast hoje, né. Eu estou muito feliz, eu estou muito grata de poder estar aqui com vocês, dividir com vocês, né, e você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio com outras mulheres, com colegas, com profissionais do direito, porque diálogos como esse não podem parar. Nós precisamos falar a respeito de pautas como essa, nós precisamos dar voz para essa representatividade. Então, compartilhe esse episódio com quem precisa receber, com quem precisa receber conhecimento e até o próximo.